Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um IntegraCast, o seu podcast de integrativa descomplicada. E hoje eu recebo a doutora Gabriela Streit, que veio fazer uma escala em São Paulo. Olha só como eu tô chique, hein? E ela veio especialmente para nós gravarmos esse podcast e ela tem muito assunto. Fica com a gente até o fim que vai valer muito a pena. Bem-vinda, doutora. Querida, muito obrigada. É uma honra, um prazer estar aqui, principalmente falar sobre um assunto tão interessante, tão necessário, que é desmistificar a medicina integrativa, principalmente para a população que está tão carente, né, de médicos que realmente se preocupem com o todo. E é por isso que nós, com a pós-graduação, a gente vem trazer esses conhecimentos para que mais profissionais tenham essas ferramentas e consigam trabalhar na essência do problema, né? Na causa raiz das doenças, melhorando a qualidade de vida. E ela foi escolhida a dedo para estar na pós que começa o ano que vem, na Unilife Academy. E dentro da pós, hoje nós estávamos inclusive relembrando algumas aulas e ela trouxe muita coisa interessante, porque ela está no centro das pesquisas, literalmente. Então hoje você veio de... Hoje eu vim, na verdade eu moro em Austin, na capital do Texas, mas vim de Houston, porque é a nossa escala de voo internacional lá, e eu tô agora para o segundo ano, eu faço um fellow em neurociência do comportamento, e lá a nossa proposta é trabalhar então com luz infravermelha, né, com infrared light e fotobiomodulação, quem quiser procurar, então quem já está interessado para ver e saber mais sobre fotobiomodulação, a gente pode procurar. E o professor que eu trabalho, que é o meu chefe, trabalha com mais de 30 anos com azul de metileno, então ele tem muitos trabalhos publicados em azul de metileno, e a minha proposta é também trabalhar com dieta cetogênica e transtornos neuropsiquiátricos. Então tudo trabalhando basicamente em atividade cerebral, em melhora de atividade mitocondrial, produção de energia mitocondrial e, consequentemente, diminuição da neuroinflamação. E você estava me contando que atende muito online, né? Atendo só online hoje. E como você faz, como você aplica essas práticas integrativas pelo online? Pois então, isso foi uma mudança, Liliane, que a gente começou a precisar e foi, na verdade, foi maravilhoso porque os pacientes muitas vezes querem ter acesso a alguém e esse alguém está longe, a pessoa mora em outro país, teve que se mudar, enfim. Então, a pandemia nos trouxe muita tristeza, né? Nos trouxe muita dor, muitos sentimentos ruins, mas também nos trouxe algumas coisas boas. E a medicina por telemedicina foi uma das coisas que realmente veio para ficar. Na verdade, a medicina, que eu digo essa medicina integrativa, essa medicina holística, ela pode ser feita em qualquer espaço, né? Não só no presencial, no online, enfim. O que a gente precisa é acolher o paciente e entender que a história dele não é em 20 minutos, não é em 30 minutos que a gente vai conseguir colher uma boa história. E não é igual a história de ninguém, cada um tem a sua história única, a sua forma... eu falo muito sobre a individualidade bioquímica, né? Então a gente tem uma individualidade de perfil, uma individualidade bioquímica e uma individualidade de estilo de vida, de contexto social, que a gente precisa entender de todas essas esferas para introduzir então as condutas. Exato. Isso é uma coisa que tu falou, é brilhante e é muito interessante, porque, por exemplo, muitas doenças que a gente tem, a gente é médico, a gente viu muito isso na faculdade. Muitas doenças que a gente tem, a maioria dos profissionais, eles dizem que é genético, né? E aí, quando a gente vai pegar a genética, a gente sempre tem que pensar em gêmeos fraternos e gêmeos não fraternos. Quando a gente vai analisar e pegar esses gêmeos, esses casais, esses casais idênticos e os casais fraternos, o que a gente tem que perceber? Que a genética dos idênticos, ela é igual. E como que um se manifesta com algumas condições e outro não. Então, isso que a gente tem que parar para discutir.
Como que duas pessoas que têm a mesma carga genética não têm 100% de desenvolvimento de uma doença? Se eles não têm 100% de desenvolvimento de uma doença, essa doença não é de cunho genético. Ela é de cunho epigenético, ela é de cunho ambiental. Então tem que parar. Eu acredito muito na epigenética. E tem que parar que é sobre de dizer isso. O apertar dos gatilhos. Nós podemos ter inúmeras condições que estão ali que podem ficar adormecidas por uma vida inteira. Mas o apertar desse gatilho é o que a gente escolhe fazer, é o que a gente escolhe comer, é o que a gente escolhe exercitar ou não, dormir ou não. Então, quando a gente pega uma doença, eu vou dar o exemplo do autismo, que é o que eu estava comentando contigo, que eu estou trabalhando. Hoje se diz que o autismo é genético. Só que se a gente for pegar gêmeos que têm a mesma carga genética, o percentual de autismo nesses gêmeos, no máximo, é 60%. De gêmeos com cargas genéticas iguais. Em fraternos é de 20 a 40. Aliás, a gente percebe que vem aumentado muito, né? Você acha que são os diagnósticos que estão aumentando ou você acha que realmente o número de casos? E como você vê, se você pudesse definir 3 causas básicas, o porquê desse aumento, o que você diria? Isso é uma seara difícil de bater algum martelo, enfim, mas eu acho que as coisas que a gente mais precisa falar sobre autismo são: a primeira, não é genético puro, então os pais, os cuidadores, eles precisam realmente entender que a gente tem muito para fazer para essas crianças. Essas crianças têm muita coisa para ser feito, não é só terapia ABA, que é a única coisa chancelada hoje dentro da medicina tradicional, é terapia ABA. Então, assim, não é só terapia ABA, não é. Nós temos muito a oferecer para essas crianças em termos de terapias extras, em termos de outras abordagens e, principalmente, ajudar esses pais a coisa mais importante que a gente quer para essas crianças, que é a autonomia. Então, isso é muito importante, colocar isso na cabeça dessas pessoas, dos médicos, dos profissionais da área de saúde, que não é só terapia. A segunda, que o ambiente influencia muito. E muito. E influencia desde a geração dessa criança. Pais precisam se preparar. No mundo que a gente vive hoje, porque vão dizer assim, porque a minha avó tinha 10 filhos, porque o meu avô tinha 14 filhos, porque a minha mãe tem 10 irmãos. Uma coisa é, o mundo que a gente vive hoje é um mundo diferente. Totalmente diferente. De 40, 50 anos atrás. A carga que a gente é submetido de tudo, de toxinas, de agrotóxicos, de xenobióticos, tantas coisas que lá atrás não se tinha. Né? E tem gente que acredita ainda que não se tinha porque não se tinha métodos diagnósticos. Não é sobre isso, né? Exatamente isso. Então, entender que é muito necessário se preparar para ser mãe. É muito necessário se preparar para ser pai. Que é o conceito da pré-concepção. Não é sobre se tratar durante a gestação, é entender que a vida que você leva, toda essa pré-concepção vai determinar a gestação e vai determinar o pós-gestação, o que vai vir dessa gestação. Que é a teoria dos 1000 dias. Então isso é interessante que a gente fale, por quê? Porque muitas pessoas acham que é algo assim, nasceu e tal, depois se desenvolveu. Não, a gente tem realmente o autismo, eu vou falar no autismo como a gente está conversando agora, o autismo é uma doença caracterizada por transtornos e dificuldades no neurodesenvolvimento cerebral de substância branca. Hoje a gente pode falar isso porque a gente tem exames de neuroressonância funcionais e a gente entende isso. Autismo regressivo, autismo de neurodesenvolvimento, autismo de microgliastrócito, autismo relacionado a isso. A gente tem uma infinidade de outros diagnósticos, uma infinidade de síndromes associadas, de polimorfismos associados, a gente tem. Mas o que a gente precisa entender é que autismo é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. E tudo tem tratamento? Tudo tem tratamento. Mas é importante entender que para alguns tipos de pacientes a gente precisa ter uma abordagem diferente do que para outros tipos de pacientes. Colocar todos os pacientes na mesma caixa prejudica não só o tratamento, a abordagem, mas principalmente prejudica com que essas crianças consigam ter a longo prazo mais oportunidades em relação a tudo isso.
Porque o que a gente faz no início determina como essa criança terá esse prognóstico. Então, entender, diagnosticar e começar a tratar o mais cedo possível modifica, sim, o prognóstico dessa criança no futuro. Então, é importante que pais, é importante que profissionais de área de saúde, é importante que terapeutas, que cuidadores identifiquem coisas básicas, que é regressão. A criança que vinha bem. Então a criança sentou, a criança comeu, a criança engatinhou, a criança falou uma palavra. 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, essa criança parou. Parou de olhar no olho, parou de brincar, começou mais a brincar sozinha, parou de brincar com os outros. Não é sobre parar de desenvolver, é sobre regredir. É regressão. É isso. Cada um tem o seu momento. Nem todo mundo tem o mesmo momento de progredir. Tem umas crianças que caminham com 1 ano e 1 mês, tem uma criança que caminha com 10 meses, tem uma criança que caminha com 1 ano e 3 meses. Isso não é regressão. O que nós precisamos ver e entender é que essas crianças têm mecanismos regressivos, justamente no processo de poda. Porque a gente tem um processo de poda neural, que é a mielinização. Então, do 1 aos 3 anos, a gente tem um processo que o nosso cérebro forma as capinhas dos fios, a mielina. E o que a gente percebe, o que a gente entende é exatamente ali. Nesse momento, essa mielinização não se completa e a partir dali a gente começa a ter sintomas e sinais de regressão. Você sabe que você está me falando exatamente sobre o autismo, mas hoje já é possível mostrar que todas as doenças dentro do cunho psiquiátrico têm alterações anatômicas, alterações bioquímicas, alterações de exame de imagem. E como é importante, às vezes, a gente mostrar para a pessoa assim, não é só emocional, não, isso aí é orgânico. E se é orgânico, tem a ver com o estilo de vida. Quando você me fala, né, que as pessoas, e eu percebo isso dentro da psiquiatria integrativa, sobre a questão genética, é que é confortável você colocar lá, é genético e não tem o que fazer. Quando a gente fala é epigenético, é sobre o estilo de vida, a gente traz autorresponsabilidade. E se tem autorresponsabilidade, tem mudança. E isso que as pessoas têm que entender que não é sobre você ser obrigado a mudar, é sobre você ter a liberdade de tratar, não ficar somente na dependência de um procedimento, uma coisa cirúrgica, porque o tratamento de tudo isso está no estilo de vida, na alimentação, no sono que precisa regular, no intestino, que é um assunto que eu quero muito explorar hoje também com você aqui. Então, isso tudo a gente vai falar na pós. Isso é interessante, por quê? Por exemplo, hoje a gente já sabe que doença de Parkinson tem relação com alfa-cianonucleína intestinal. Então, assim, não adianta ficar com essa perspectiva de que a minha família tem Parkinson, enfim, foi desenvolvimento em relação a isso, foi progressivo, foi... Não. Pacientes com Parkinson têm produção de uma proteína extremamente inflamatória que se inicia no intestino, que acaba indo para o cérebro, através da barreira hematocefálica. Isso está descrito, não sou eu que estou falando, eu não estou criando nada, eu não crio nada. A destruição de uma substância da área negra, que é, na verdade, responsável pela formação de dopamina. A dopamina, 50% é formada na substância negra, mas 50% é formada no intestino. E aí tu coloca uma medicação que faz com que esse paciente fique mais constipado ainda, porque eles já são constipados. Eles são constipados prévios ao Parkinson. Aliás, a constipação já é um sinal claro de que existe uma desbiose. A constipação não é, eu sou assim, é normal. Não, isso não é normal. E isso, Liliane, é sensacional que a gente diga. As pessoas acham que constipação é normal. Não, eu sou constipado mesmo, Desde esse é o meu sempre. Normal. Desde sempre. Não é normal. Desde pequeno. Isso precisa ser tratado, porque hoje o problema é a constipação, mas os problemas gerados pela constipação crônica, esses sim, que são bem complexos, então é muito mais fácil você tratar enquanto é só uma constipação, do que quando já é várias outras causas, essa neuroinflamação gerada por tudo isso. Então, isso é interessante de mostrar, porque assim, quando a gente tem dados
muito robustos de que o paciente já era constipado antes de ter a doença de Parkinson, de manifestar, porque doença ele já tem. Por que não abordar isso? Aí tu coloca uma medicação que aumenta a constipação desse paciente. Então, onde está a produção que a gente poderia melhorar? Não é só dar um levodopa, não é só dar a carbidopa para tentar melhorar. Não, melhora na base, melhora na causa, melhora na raiz. É porque é muito mais fácil abrir uma caixinha de remédio e tomar um comprimidinho do que você pensar que a feira é a sua farmácia, que é a alimentação, que é o pré-biótico. Agora tem se valorizado muito. Antes falava muito só no probiótico. Sim. Hoje nunca, acho que eu cheguei a ver só na semana passada uns 3 estudos mostrando os diferentes pré-bióticos e as suas ações em várias doenças. Porque a bactéria que está no intestino, e se a gente for falar disso, né, especificamente, ela come que nem nós e ela faz cocô que nem a gente. E a gente não para de pensar nisso. Então, existe uma necessidade de nutrir bactérias e existe uma necessidade de avaliar os metabólitos dessas bactérias. Tudo isso influencia. Quando a gente tem um intestino doente, quando a gente tem uma barreira hematocefálica doente, e isso hoje todo mundo fala, leaky brain, leaky brain, leaky brain. Leaky brain existe, não é só leaky gut. Só leaky gut. E agora eu li, tem o que, umas 2 semanas, que estão relacionando, falando sobre a permeabilidade da gengiva. A gengiva permeável, olha onde a gente está chegando, né? Primeiro é o intestino permeável, agora é o cérebro permeável, gengiva permeável, facilitando essa entrada desenfreada de tantas coisas, tantos elementos que não eram para estar ali, né? Sim, a gente tem tantas doenças cardíacas relacionadas com porfinomonas. Então, assim, isso é interessante de começar a perceber que, querendo ou não, há a necessidade de pensar fora da caixa. De remédio. Exato. Assim, há necessidade. Porque a informação está ali. Então, por exemplo, também outras coisas que a gente vai falar na pós. Doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer não está relacionada mais com corpo amiloide. A gente teve uma retratação disso. Quais são os médicos neurologistas que sabem disso? Pouquíssimos. Procura o escândalo amiloide. É só procurar. Quer falar um pouquinho sobre o escândalo amiloide? Então, isso é que é interessante da gente perceber. Doença de Alzheimer está diretamente relacionada com uma disfunção no uso do combustível cerebral, que é a glicose. Então, o que a gente sabe hoje? Que esses pacientes, porque muito se fala da genética, vai ter um ApoE4, eu vou fazer o teste genético, porque eu tenho risco de Alzheimer. Pacientes com corpos amiloides ou sem corpos amiloides, eles podem ter Alzheimer. O ApoE4 é para o Alzheimer depois dos 65, mas antes, o mais jovem, são outros 3 marcadores. A gente tem 3 ApoE. Tem 4, na verdade, tem 3 que a gente não consideraria, mas o ApoE4, quando o paciente vem com teste genético, ele diz assim, doutora, eu já tenho um risco de quase mais de 60% de ter Alzheimer. E aí a gente fica, mas meu querido, isso é só o que está no teu gene. Tu está abrindo esse gene ou tu não está abrindo esse gene? O que tu está fazendo na tua vida? Mas eu tenho risco, doutora. O que tu está fazendo? O risco, saber sobre o risco serve para você modificar o que precisa ser mudado. Não para você se condenar e falar, então eu vou ter isso, meu fim, meu Deus do céu. Exato. E não é só o modificar o que tem que ser mudado. É o fazer o certo, independente do que tu tem na tua genética. É fazer o certo. Todo dia na internet, eu vou voltar a falar do Alzheimer, mas eu vou te dar um exemplo que eu acho clássico. Todo dia no Instagram vem alguém me xingar, porque eu tenho vários vídeos que eu falo sobre refrigerante. Eu sou a maluca que eu tenho pavor de refrigerante. Todo dia vem alguém dizer assim, tudo é com moderação. Aí eu digo assim, então tudo bem. Se tu me disser algo bom que tem em um refrigerante, eu apago a minha conta do Instagram, eu apago tudo que eu tenho na internet. E desentope a pia, não é? Talvez uma coisa boa. Se você tiver com
E a entupida, você joga e parece que realmente resolve. Não sei se você lembra, Liliane, mas assim, a gente usava a Coca-Cola para desentupir sonda nasogástrica quando a gente fazia na UTI. Eu trabalhei muitos anos na UTI. Então a gente pegava uma Coca gelada, quando o paciente tinha uma sonda nasogástrica que estava entupida, a gente pedia para o pessoal da nutrição trazer uma Coca e a gente desentupia a sonda com a Coca-Cola gelada. Então assim, eu não... Agora falando sério, eu não vejo e eu não sei, eu não tenho conhecimento até hoje de algo nutricionalmente importante. Até tentaram colocar umas vitamininhas ali, mas... Que vai ser de péssima qualidade. E igual essa vitamina não vai... É que nem, é que nem eu digo, tu vai comer um hambúrguer, o hambúrguer tá com um pão horroroso, uma maionese péssima, uma carne processadíssima, um queijo super processado e tal, mas aí tu bota uma alface. Responsabilidade tem essa alface ali dentro, né? Porque Nossa Senhora! Dentro desse contexto, que baita responsabilidade que tem o tomate e uma alface ali dentro. Então, assim, é muita responsabilidade de botar uma vitamina numa Coca-Cola. Mas voltando, não tem. Coca-Cola não tem. Pode ser zero, pode ser normal, pode ser Sprite, pode ser o que for. Não existe. Não precisa. Não tem necessidade nenhuma. Não é moderação ou não moderação. Não é assim, vou comer lixo ou não vou comer lixo. Não existe moderação em comer lixo. Não tem, isso não existe. Então, as pessoas precisam entender que é o não só, o teste genético, teste genético, teste genético. Tem o teste genético, mas não importa. É tanta energia para entender os riscos e tão pouca energia gasta para mudar os riscos. Eu vejo gente se preocupando tanto e em vez de usar essa energia para vai fazer um exercício, vai melhorar a alimentação, vai fazer isso. Como é importante a fé em muitas condições, né? Vai rezar, vai ser positivo. Acorda de manhã e diz: hoje vai ser um dia muito bom, eu vou conseguir tudo que eu quero, o universo é abundante, Deus está sempre comigo. Você sabe que eu estava vendo um neuro, não tenho certeza se ele é um neuro, esqueci o nome dele, foi no Instagram também, que ele mostrando que a pessoa, ao rezar, até ao ato de fechar as mãos e baixar a cabeça, de fazer, como se diz, essa postura da reza, já modificam várias questões cerebrais, mostrando com imagem. Você chegou a ver isso? O fluxo sanguíneo cerebral aumenta até 12% quando você para rezar em oração espontânea. Ou meditar também. Mas meditar eu entendo que muitas pessoas têm mais dificuldade de silenciar a mente. Mas rezar, tu não precisa silenciar a mente. Tu só fala do teu coração. Espontânea, não é decorar aquelas orações decoradas, ler revistinha. Nada. É só dizer de coração que tu és grato por tudo que acontece. Aliás, a gratidão, eu falo que ela é um músculo atrofiado, né? Que do mesmo jeito que a gente vai na academia para treinar alguns músculos que a gente esquece de usar na vida, a gratidão, o cérebro nosso não está preparado para olhar o que sobra. A gente está muito para olhar para o que falta, como se sempre tivesse faltando algo. Que isso daí pode ter funcionado para a sobrevivência. A gente não tem naturalmente essa coisa de olhar, nossa, que bom, tenho isso, vamos agradecer. Isso tem que ser trabalhado. E isso, na verdade, a gente trabalha também quando a gente começa a observar o universo. Quando a gente começa a ver coisas simples, porque a gente está tão acostumado à dopamina rápida, a gente está tão acostumado a tudo muito rápido, a informação rápida que passa. E isso é uma coisa que se perdeu. As pessoas não fazem mais a contemplação. Sabe o contemplar, sentar, olhar a natureza? Contemplar é um verbo que já não é mais praticado. Porque as pessoas não estão nunca no presente. Para você contemplar, você precisa estar em atenção plena, em mindfulness. O ócio. Antigamente a gente falava muito em ócio. Todos os grandes cientistas que fizeram inúmeras descobertas, foram exatamente em situações de ócio. Aquele que estava embaixo da árvore caiu a maçã, o que estava na banheira e percebeu que o corpo que entra é o mesmo volume e por aí vai. Hoje o ócio é como se fosse imperdoável. Como se tu fosse preguiçoso ou improdutivo. É isso. Então o ócio é algo que talvez a gente tenha que retomar, repensar, ressignificar.
reconversar. Quantas funções são restabelecidas se a pessoa se silenciar, se fizer nada? Eu vi agora um estudo recente, 2 minutos ao dia. 2 minutos ninguém consegue estar Silenciamente. em silêncio, único, apenas contemplando, apenas no ócio, apenas ali. Então, essas coisas simples que muitas pessoas dizem, e aí umas coisas que a gente tinha conversado, que tu perguntou assim, o que é mito e o que é verdade? Quais são as coisas mais difíceis de desmistificar, né? Desmistificar dentro da medicina integrativa. Exato. E aí eu vou te dizer que uma das coisas mais difíceis de desmistificar é o simples. É o pensar simples e agir complexo às vezes, mas pensar simples. Porque muitas vezes o complexo é o ócio. O complexo é botar o pé na grama. O complexo é o pegar sol. Que são coisas simples, mas que para aquela pessoa se torna complexo. Nossa, como é que eu vou tomar sol? Que horas que eu vou em algum lugar pisar na terra? Não entra na minha agenda isso? Eu vou te falar uma coisa que também tu me perguntou, que tu disse assim, qual é o suplemento que tu acha que é o mais promissor? Vitamina N de natureza? O sol, a luz. Quanto mais eu leio sobre luz, mais eu vejo que a gente veio da luz. Tudo é luz. Quando a gente vê a atividade da luz nas células, nos gânglios, e a gente entende o que ela consegue fazer, a gente tem produção de melatonina intramitocondrial. Ela não é a melatonina da pineal que está lá produzindo, regulando o ciclo circadiano. Ela é uma melatonina que a gente não mensura e que ela é responsável pelo estresse oxidativo. E essa melatonina ela é regulada pelo ciclo circadiano. Então, hoje as pessoas já não se expõem mais à luz. É o dia inteiro dentro de apartamento, do apartamento para o carro, do carro para o escritório, do escritório para o carro, do carro para casa. A luz é a luz do celular, e aí, do computador. Se a gente não se expõe à luz correta, se a gente não tem contato com a luz correta, a coisa mais importante é a detoxificação. Porque toxificar, a gente vai estar sempre sendo intoxicado. A detoxificação pela melatonina. Todas as nossas células no nosso corpo têm melanócitos. Os melanócitos são muito importantes. E as pessoas esquecem disso. Elas esquecem que o sol é fundamental. Ah, mas vai causar mancha, mas vai enrugar a pele, não sei o quê. É um culto, uma demonização do sol, né? E aí, se a gente for ver alguns trabalhos de descrição de deficiência de zinco e de pacientes que se queimam menos quando são expostos ao sol, quando eles repõem adequadamente zinco. Alguma coisa está errada, alguma coisa está estranha. Por que a pessoa se queima menos com a mesma exposição solar se ela balança, faz esse balanço, faz essa reposição do que está faltando? O zinco é da barreira protetora da pele, é o básico, né? Então, assim como vitamina o problema A. é o sol? Não, o problema é que o sol está atingindo locais que não deveriam, uma vez que a gente está desnutrido. As pessoas estão desnutridas. A gente vive uma epidemia de obesos desnutridos, que não dormem, que a maioria das pessoas tem transtorno de sono, cada vez mais. Um dos medicamentos mais vendidos é o Zolpidem. E a gente vai falar isso na pós também. Como que a gente aborda com esses milhares de pacientes aditos. Porque a adição, ela é muito clássica do cigarro, da nicotina, ela é muito clássica do álcool. Mas tem muitos fármacos. Mas tem muita medicação. Como a pessoa compra na farmácia, ela tem aquela ideia de legalidade. Mas o corpo da gente não tem essa. Se veio da farmácia ou veio do tráfico, para nossa bioquímica é indiferente. E eu vou te falar uma droga que eu vejo muita adição e que ninguém fala, que é antihistamínico. Muito! Impressionante! Já falei isso na pós também. Então, a adição antihistamínico. Eu fico bem porque eu tomei uma loratadina, eu fico bem porque eu tomei um Alegra, eu fico bem, não interessa se é de primeira, segunda, terceira geração. Ou seja, as pessoas estão alérgicas porque elas estão alimentando mal,
Só que, em vez de corrigir através da alimentação, elas tomem um antialérgico. E Para aí, continuar se intoxicando sem ter ficar sintoma. descarado o sintoma. Eu não sei se tu percebe isso, mas eu vejo muitas pessoas que tomam antialérgico todos os dias. Eu não sei nem o que é pior. São pessoas que tomam antialérgico ou as que são viciadas em descongestionante nasal. Também tem bastante gente. Então, assim, são coisas que no fringir dos ovos, como a gente costuma dizer, passa batido. Vai no médico, o médico pergunta que remédio tu toma. Ah, eu tomo um captopril, um estalopram, tal. E um antialérgico. Ah, tá. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. E aí eu digo, como é que é? Eu atendi uma paciente alguns meses atrás e a paciente não me falou que tomava antialérgico. E aí aconteceu alguma coisa, não sei o que aconteceu, porque Deus sempre faz tudo perfeito. Aconteceu alguma coisa e aí eu voltei a falar com ela. Eu acho que foi alguma alergia de algum suplemento que ela tinha feito. E aí eu disse assim, olha, tu toma uns 2 dias de loratadina, vamos ver como é que tu fica os teus sintomas. E a gente volta e Não, reintroduz. doutora, eu já tomo ela todos os dias e mesmo assim eu estou assim. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Ela disse, e eu falei, mas tu não me contou que tu tomava antialérgico. Ah, mas antialérgico nem é remédio, né, doutora? E eu falei, mas eu te perguntei sobre antialérgicos, suplementos e medicações. Ah, mas eu me esqueci. As pessoas não conseguem perceber o quão doentes estão. Agora, nos Estados Unidos, e você vai poder me falar até mais, né, sobre as poucas vezes que eu estive, eu percebi que é vendido um medicamento, se não me engano, chama Sleep Aid, uma coisa assim, que é para dormir, que é a base de um antialérgico. E as pessoas compram um vidro de 240 comprimidos. Os Estados Unidos, essa questão do over the counter é bem 240 comprimidos. Importante. Por quê? Primeiro que assim, aí já a gente entra numa outra seara que é o sistema de saúde americano, né? Então o sistema de saúde americano ele tem muitos contrastes com o sistema brasileiro. Eu não estou dizendo que o sistema brasileiro é bom, eu não estou dizendo que eu concordo com o SUS. Mas em muitas coisas a gente está até melhor. Assim, eu vou te falar de alguém que trabalhou 20 anos no Sistema Único. Trabalhei só exclusivamente no Sistema Único, antes de ir embora do Brasil. A emergência funciona. Só. Ou seja, apagar incêndio. Apagar incêndio. Nós somos ótimos em apagar incêndios. Ótimos. Ótimos. A gente viu casos de várias pessoas que tiveram problemas agudos e foram bem atendidas, cirurgias bem feitas, enfim, a gente consegue realmente fazer isso. Agora, tirando isso, o Sistema Único é uma tragédia. Infelizmente. Mas nos Estados Unidos, o que a gente tem? A gente tem um sistema que é, enfim, pago. Então as pessoas não vão no médico por qualquer bobagem, elas não vão no médico porque estão com mal. Mas elas se automedicam Mas se absurdamente. automedicam com suplementação. Por quê? Porque, na verdade, esse over-the-counter são medicações as quais o FDA acredita serem inofensivas, vamos dizer assim. Serem sem um potencial de lesar o paciente, não tem o potencial de lesar o paciente. Então, são medicações simples, então é um paracetamol, aspirina, eles vendem bastante. Eu vou te falar uma coisa, eu cheguei a comprar, porque não tinha menos, um Tilenol, que não é o paracetamol, era o acetaminofeno, de 240 cápsulas. Eles têm bastante. Eu tenho um até na minha bolsa ali enfim, eles têm bastante. Por quê? Então, em função disso, porque eles têm uma dificuldade aí no médico, ver um médico, como eu trabalho com crianças lá, eu vejo muito isso. Crianças de 11, 12 anos que nunca viram pediatra. Nossa, puericultura lá não existe. Existe com 2 tipos de profissional, que é a enfermeira e o physician assistant. O physician assistant, ele é um técnico em medicina, que é subordinado ao médico, mas que pode atender e pode prescrever, enfim, com uma chancela médica ao fundo, vamos dizer assim. Então, assim, a gente tem um consultório, que nem esse, o teu, e aí tu tem vários physician assistants que trabalham contigo e eles atendem os pacientes e tu supervisiona. Então, o que acontece?
por tu muitas vezes tu não ver o médico ou não ter contato com o médico, tu prefere nem ir. E também é caro, qualquer coisa que tu vai fazer tem um custo agregado, não é que nem aqui, que é tudo free. Então, assim, se tu tá com uma dor de cabeça, tu tem um over the counter, um paracetamol de 240, é caro tu ir, muitas vezes não tem o insurance, ou o insurance não te cobre tal coisa, ou não te cobre tal coisa, o que tu vai fazer? Tu vai comprar. Então, esse exemplo que tu deu do Sleep Aid, o Sleep, tudo para dormir lá, não é que nem aqui. Aqui a gente tem uma melatonina sensacional, uma melatonina 0,21, fisiologicamente ativa, a gente tem um mecanismo DU, de liberação de slow release, enfim, a gente tem várias coisas. Nos Estados Unidos não existe isso. Nos Estados Unidos tem melatonina de 20, melatonina de 40. Pois é. Melatonina de 10, melatonina de 5, é raríssimo tu encontrar uma melatonina de 2 miligramas. A gente tá falando aqui no Brasil... de 1, de 3, de 5, de 10, raríssimo. De 15... Raríssimo de encontrar alguma coisa muito fisiologicamente. Só que a melatonina hoje a gente já sabe, né? Que ela tem um potencial anti-inflamatório, claro que tem, ela tem, enfim, muitas questões relacionadas também com o intestino, mas ela tem vários problemas relacionados também a doses muito altas, a dificuldade de regulação do ciclo circadiano, a questões de de ressaca que os pacientes referem um dia depois, enfim. A gente tem muita coisa que não se sabe bem ao certo em relação à melatonina. Por quê? Porque não é só pineal. Exatamente. Então, o que eu digo é o seguinte, eu acho que suplementação é importante, eu acho que suplementação é super importante. Eu acho que tem que ser usada, eu acho que tem que ser usada. Eu acho que tem que ser prescrita, eu acho que tem que ser prescrita. Mas com 2 critérios muito, muito, muito bem acompanhados. O primeiro, tem que ter acompanhamento médico. Assim, me desculpa, Liliane, mas eu vou puxar muita brasa pro meu assado. Tem que ter acompanhamento médico. Pro básico tem que ter. É porque eu entendo que insônia é um sinal de muitas outras coisas. Você está silenciando um aviso que, de repente, é algo que você precisa ver mais o que é. E essa avaliação, ela é feita pelo médico. Não tem outro profissional da saúde que saiba disso. Não tem, infelizmente não tem. De saber indicar uma boa polissono, de saber se realmente esse paciente não tem alguma outra coisa agregada, se daqui a pouco ele não tem um sintoma de alerta, porque tudo a gente aprende muito isso. A gente é médico, a gente tem essa visão completa e holística, mas a gente aprende muito a diagnosticar sinais e sintomas de alerta, principalmente no cérebro, que é algo super importante. Então, muitas vezes o paciente vem com sintomas de ansiedade, com sintomas de depressão, com sintomas de bipolaridade, com crises de pânico, e isso pode ser orgânico. Esse paciente pode ter alguma coisa no cérebro, sim. Sem dúvida. E a gente tem que fazer esse diagnóstico, não é tudo integrativo. Não é tudo neuroinflamação, não é tudo estresse oxidativo. Muitas vezes, daqui a pouco, esse paciente tem realmente um tumor, esse paciente tem algo que precisa ser investigado a mais fundo, e não é só tudo vitamina e mineral. Então, assim, por que eu digo isso? Porque ficou muito banalizado. Eu vou tomar o suplemento X porque eu comecei com sintoma Y, porque... Não! Os diagnósticos a gente usa da medicina tradicional. Usa diagnósticos da integrativa? Usa. Mas muitas vezes a gente precisa dos exames clássicos. E de repente até medicamentos. Mas só isso? Não. Então a integrativa muitas vezes ela entra junto com aquilo que é o básico, que é o clássico. Então esse é o papel do médico. O papel do médico é ser médico, manter realmente essa... vamos dizer assim, essa questão de diagnóstico, de olhar atento com o paciente, exame físico, saber examinar bem aquela anamnese que a gente pegava lá da Bárbara Bates. Não sei se tu lembra aqueles livros de fisiologia do Dr. Porto, que é o maior semiologista que a gente tem no Brasil. Meu pai é amigo dele. Meu pai é professor de semiologia. Sim, tu falou que tu é de Minas e eu falei, meu Deus do céu, tipo, agora eu falei do Porto, me lembrei do Porto. Então, assim, o professor Porto, uma sumidade, a gente tem realmente no Brasil pessoas do mais alto gabarito do mundo, né? Eu lembro que na minha primeira aula sobre anamnese, ele dava e falava assim, aqui está 70% da resolução. Aqui está 70% de tudo. E as pessoas pulam. Elas vão direto no que é mais complexo, no que é o exame. Isso é uma coisa interessante, assim, Liliane, que eu falo muito para os pacientes.
a consulta por telemedicina, ela não substitui a consulta física. Então eu sempre falo para o paciente, de hoje a 1 ano, tu precisas ir no médico presencial. Pelo menos para ouvir o teu coração, para escutar teu pulmão, para tocar na tua barriga, para te ver, para te olhar no teu olho, para saber como é que tu tá. Claro que a história, enfim, tudo que a gente aborda, e a minha consulta eu abordo muitas coisas que os pacientes ficam perguntando, por que a senhora está me perguntando isso? E eu digo, porque é importante. Quantas amálgamas tu tem nos dentes? Quais são as panelas que tu cozinha? Que tipo de filtro tu usa? Quando é que foi a última vez que tu trocou o teu filtro de água em casa? Quantas paredes na tua casa tem infiltração? Tu pintou ou tu restaurou a tua casa? Essas coisas são... quais são os cômodos da tua casa que tem infiltração? Todas essas coisas eu pergunto. E aí o paciente fica, mas por que a senhora está perguntando? Eu falei... Porque a casa adoecida, a pessoa adoecida, né? Porque é importante. Quantos pontos de Wi-Fi tu tens dentro de casa? Nossa Senhora. Então, assim, eu pergunto essas coisas para entender e para mostrar para o paciente que a gente pode fazer uma boa consulta. Claro que pode. Mas o exame físico, ele não tem substituto. Não tem. E se abandonou porque a gente tem um monte de exame complementar. Então... Eu não vou examinar o teu joelho, saber se tu tem um ligamento cruzado anterior, posterior, lateral. Não, vou pedir uma ressonância. Eu não vou fazer um exame para saber se tu está com nistagmo, um teste. Não, vou pedir uma ressonância. Então, se abandonou muito isso. Mas, que nem eu digo, medicina integrativa tem essa questão da história, tem essa questão do ambiente, tem essa questão... Mas também tem a questão de tocar. Eu falava muito isso quando eu estava na faculdade. Quando a gente manda os pacientes respirarem fundo. Às vezes é aquele único momento que ele está respirando fundo dos últimos meses, né? Às vezes só de pedir para respirar fundo, para auscultar, aquele paciente que estava numa agitação, ele já acalma, né? Aprende a esvaziar. E aí a gente tem a pessoa mais antiga dizendo que era só ver o médico que já se curava. Porque o médico examinava. Tocava, pedia para respirar. É sobre a cura dessa simplicidade, né? Então, assim, vamos ver a pressão. Agora o senhor não fala. Vamos ficar aqui 1 minutinho sem falar. Só respira. Respira fundo. Respira bem fundo, o máximo que tu conseguir. Que a gente vai ouvir. E não é uma vez só, não ouve só ápice. A gente ouve todo o pulmão. Então a pessoa vai respirando, vai se acalmando, vai fazendo coisas simples. Exercício de briefing hoje, se for ler os trabalhos. Exercício de briefing, tem um aparelho, no último congresso que eu fui no Biohacking esse ano, um aparelho para fazer briefing, um aparelho para ensinar a respirar, de mão, um absurdo. E eu digo, ensinar a respirar? Todo mundo sabe respirar. Não, tem aplicativo, que você faz a bolinha indo, que é a inspiração, a bolinha voltando, que é esse. Esse é um que a gente coloca aqui na mão e ele... ele vai inflando e desinflando e vai te mostrando junto como é que tu respira e quais são as suas necessidades em relação a isso. Ou seja, as pessoas estão tendo que reaprender o básico, que é que todo mundo nasce sabendo, né? Pensar olha um recém-nascido respirando. Complexo. É o que eu falo todos os dias. A gente tem que pensar simples de novo e agir complexo. Mas o pensar simples é fundamental. Você sabe que você foi falando, né, da ausculta do ápice, da base do pulmão. Eu fui pensando quantas coisas além da ausculta a gente fazia, o frêmito tóraco-vocal, expansibilidade. Se um lado está com menor expansibilidade do que o outro, o que está tendo ali que está segurando? Imagina só nesse exame que envolve ausculta, palpação, percepção. Só ali ele já praticamente fez um pranayama. Mas não é mesmo? Mas, então, são essas coisas que se perdeu. E aí, claro, eu não vou dizer que tem outros fatores, enfim, as pessoas têm outras coisas envolvidas, plano de saúde, consulta rápida. Eu entendo os colegas, eu entendo perfeitamente, eu não estou sendo leviana de trazer isso. Eu entendo, porém eu me recuso. Eu entendo quem fica. Foi o que eu fiz. Mas eu não fiquei mais neste lugar. Foi o que eu fiz. Eu também estive um dia na saúde básica, trabalhei em saúde da família, que ainda era um pouco mais humanizado, que a gente fazia visita domiciliar, que isso trazia uma riqueza de informações para a gente abordar. Mas tu tinha que fazer 15 visitas domiciliares, então, sabe? Então, assim, tu não tem autonomia. Eles querem cada vez mais nos tirar essa autonomia. Eu nunca na minha vida eu atendi convênio médico.
e eu não, eu entendo quem fica, mas eu me recuso a, por exemplo, ter um limite de quantidade de exames que você pede para o paciente. Então, não é o que você acha que ele precisa, é o que o convênio permite. E aí eu acho que essa pós, Liliane, vem para realmente fazer com que esses profissionais pensem diferente e consigam sair disso, que tanto nos judia, que tanto nos machuca. Eu não acredito que um profissional que fique 6 anos dentro da faculdade de medicina, que tem o intuito de ajudar, que tem essa coisa nobre, a gente tem isso, a gente traz isso, essa nobreza, sabe? Me desculpem os outros profissionais, não estou dizendo que os outros não tenham, mas a gente vai para a faculdade com esse intuito de ajudar, de amar o próximo, de trazer o máximo, de mudar a vida das pessoas, de querer fazer mais. E eu não consigo acreditar que pessoas que se judiem todos os dias, que se maltratem todos os dias com esse sistema, queiram ficar nisso. Então essa pós talvez seja, Liliane, para trazer esse olhar diferenciado, para fazer diferença na vida das pessoas e principalmente para trazer o melhor, porque o que eu vou trazer, o que tu vais trazer, o que todos os professores dessa pós vão trazer é o diferenciado. Porque o básico, ou o normal, ou a medicina integrativa que a maioria das pessoas já sabe, não é o suficiente. O médico integrativo, ele é um médico curioso, ele é um médico crítico, ele é um médico que quer o melhor e o mais. Esse é o princípio básico, de não se acomodar, de sair da zona de conforto. Tu sabe disso? A coisa mais difícil do paciente para ti não é sair da zona de conforto? Nossa! E eu vejo também essa pós como um resgate àquele sonho. Nossa, quantas pessoas tinham o sonho de uma medicina personalizada e que aquilo foi se destruindo, a pessoa passou por estágios que de repente viram, nossa, professores que não gostavam do que faziam. Eu mesma eu tive professores que amavam o que faziam, eu tive alguns que não gostavam. Eu falava, como que ele é professor? E como isso passa, eu via colegas adquirindo muitas vezes essa postura do saco cheio, ou de que aquilo era pesado, árduo. Então é o resgate de uma medicina, aquela pelo qual a gente imaginou quando entrou na faculdade. E queria, porque é isso que os pacientes também precisam. Eles precisam dessa medicina diferenciada, eles precisam desse, que nem eu digo para os pacientes, eu quero pegar na tua mão. Você consegue entender isso? Aí eles ficam me olhando assim, eu quero pegar na tua mão. Porque é difícil alguém que pegue na mão. E uma coisa é tu pegar na mão há 50, 60 anos atrás, outra coisa é tu pegar na mão quando tu tá tão exposto a tantas coisas, quando tu tem um ambiente que te sabota, quando tu tem pessoas que não estão na mesma energia, na mesma sintonia vibratória que tu, e tu quer mudar, e aí a pessoa tá te puxando, porque é muito difícil tu dizer, eu não vou comer esse pão hoje. Tu não vai comer esse pão? Por que tu não vai comer esse pão? Mas só um pãozinho, não tem problema nenhum. Deixa de ser boba, isso não faz diferença nenhuma na tua vida. Eu cheguei muito a questionar o verdadeiro intuito dessa pessoa que faz esse contraponto, né? Que faz esse diabo, digamos assim. E eu entendo que às vezes, quando uma pessoa está focada na mudança, isso faz com que ele pense o que ele não está fazendo, isso machuca. Claro. Então é como se ele precisasse de um cúmplice para continuar no erro. Então quando vê o outro saindo, nossa, ele está saindo, mas eu estou. Então é mais fácil trazer ele para cá do que eu ir junto. Hoje eu separei um livro meu para te dar, e no livro, que o nome são 7 semanas para emagrecer, mudar o pensamento e a vida, cada semana é uma reflexão. E na segunda semana já a reflexão é sobre o que me impede. É sobre eu já começar o processo já sabendo que vão ter os sabotadores. É para eu não ser pego desprevenido. Vai ter essa pessoa que vai ficar insistindo, vai ter a outra que vai rir da minha cara, vai ter o que vai se incomodar, porque de repente eu já não faço mais parte daquela egrégora que bebia, que comia. Então, já você sai para o início de um processo contando com todos os desafios que vão acontecer. E a terceira semana agora que eu sei o que me pede, cada bloqueio tem um recurso. Quais são os recursos que eu preciso para
tirar todos esses sabotadores da minha frente. E eu acho que o médico ele tem que também trabalhar como um recurso. Ele tem que ser o recurso, ele tem que ser algo acessível aos pacientes, que os pacientes confiem, que eles se sintam realmente acolhidos. Se fala tanto na saúde básica, né, do acolhimento, mas o que é acolhimento? Qual é a função do acolhimento? É um acolhimento sobre entender o que a pessoa te traz como problemática, mas permanecer com ela na resolução de tudo aquilo, né? Exato. Que é o verdadeiramente dar a mão. Exato. Então, isso só no início não é o suficiente, que nem eu digo. Então, só no início, ser acolhido é bom, mas a caminhada é longa. Então, a medicina integrativa, ela trouxe isso, esse olhar da caminhada. Porque o que a gente faz não é a medicina da emergência. A gente não está apagando incêndio. Não. Então, quando o paciente vê que não é o apagar de incêndio, porque ele quer o apagar de incêndio, ele quer a pílula mágica, ele quer a resolução mágica, ele quer o estalar de dedos e está tudo feito. Minha dor de cabeça que passou, eu atendi um senhor uns meses atrás que veio por impotência e ele disse, mas eu não melhorei ainda. Eu falei, só um pouquinho, vamos conversar. Como que tu espera melhorar? O que tu entende por melhora? Tu acha que é só uma causa? São múltiplas causas. São múltiplas causas. Então, assim, a gente não consegue abordar múltiplas causas rápido. A gente precisa modificar o olhar, a gente precisa modificar essa estrutura que foi formada. Porque é muito complexo. E as pessoas não entendem. É o peixe do aquário, né? Então, a gente tem um aquário, a gente tem o peixe tem câncer, vamos botar assim, uma doença grave. Aí a gente faz o quê? A gente tira esse peixe para fora, trata esse câncer, e o que a gente faz com esse peixe? Devolve no aquário que o adoeceu. A gente vai esperar que ele vá se curar. Aí a gente vê tanta gente com recidiva de câncer. Estou dando um exemplo clássico. A gente vê tanta gente com recidiva. O câncer voltou. Não existe mudança. O ambiente patogênico que me trouxe o câncer, se eu saio daqui, me trato e volto para lá, eu vou adoecer do mesmo ou de outras coisas. Então, essas reflexões e autorreflexões são muito difíceis. Esse olhar de que eu tenho responsabilidade é muito difícil. Só que abordar isso com o paciente é muito importante. E quando tu tá no consultório da medicina tradicional, que tu ganha um remédio para tratar a hipertensão, quando tu ganha um remédio para tratar a ansiedade, quando tu ganha um remédio para tratar o lúpus, tu tá ganhando remédio. A tua responsabilidade é de tomar o remédio. Que muitas vezes nem isso acontece. Que dirá as mudanças necessárias, né? Quantas vezes a gente pergunta pro paciente, por que tu tá tomando esse remédio? E ele te diz, eu não sei. Eu só tô tomando. E eu digo, mas tu não olhou para que é? Não, eu só tô tomando. O médico mandou, eu confio no médico. Eu não tô dizendo que a gente não deve confiar nas pessoas, mas eu tô dizendo que a gente tem que ter um olhar crítico. Participar do entendimento do que me adoeceu e do que eu preciso fazer para sair dessa situação. Então, assim, acho que essa pós, ela é para quem quer olhar diferente e para os pacientes que estão procurando médicos que querem olhar diferente. Esse é tudo, porque nem todo mundo está pronto para acordar, nem todo mundo está no momento de acordar, nem todo mundo está receptivo, que nem a gente tinha conversado antes, nem todos os pais, por exemplo, de crianças autistas são receptivas a mudanças no ambiente, porque eles acreditam que tudo é genético e que a aba é a solução para tudo. Então, assim, nem todo mundo está no momento. E isso é uma construção. Altamente compreensível, e eu falo isso para muitas pessoas que me procuram. Todos os dias eu recebo mensagem, eu queria que minha mãe mudasse, eu queria que meu irmão mudasse, eu queria... Amor, cada um tem o seu momento. A gente só tem um poder de mudar a si próprio. E o seu grau de evolução. Exato. Mudar o meu comportamento e mudar a forma como eu recebo o comportamento do outro. O comportamento do outro eu não mudo, mas como aquilo me aflige é onde eu posso mudar. Exatamente isso. Então, eu acho que esse é o olhar que a gente precisa ter.
Essa é a diferença que a gente faz na vida dos pacientes para os pacientes que estão realmente preparados para fazer isso. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, a gente precisa se especializar, a gente precisa continuar sendo curioso e estar preparado para quem venha e ao nosso encontro, né? Também com esses mesmos objetivos, com essas mesmas expectativas. E aí a gente vai realmente fazer muita diferença na vida dessas pessoas. E falando em curiosidade, o que te levou aí para neurociências, para o cuidado da criança autista? O que exatamente te deu esse despertar? Pois então, não fui eu que escolhi, né? Foi ele que me escolheu. Na verdade, eu nunca contei essa história. Bom, eu fui para os Estados Unidos, né? Para acompanhar o meu esposo que tinha ido fazer um pós-doutorado. E depois de um tempo, eu vendo as coisas como eram, enfim, eu falei, eu quero ficar. Eu queria ficar. E eu sempre fui muito de estudar. Então eu venho há muitos anos estudando. Quando começou a falar do Pacileu, que a gente tinha falado do Dr. Pacileu, brilhante, eu acho o Pacileu uma das pessoas mais inteligentes desse país. Tu falou do Arthur, aí tu foi falando, eu falei, pô, já fui em todos esses. Doutor Efraim. Já fui em todos esses. Eu também. E a gente vem com uma carga muito grande. E há muitos anos, eu li aquele livro, O Milagre do Amanhã, da Manhã? Isso, é a tradução. É que eu fiquei pensando, mas é o Milagre da Manhã? Sobre acordar às 5 da manhã e fazer tudo o que você acha que não tem tempo para fazer. Exato. E como isso muda todo o resto, né? E foi isso que aconteceu na minha vida. Então eu li esse livro há uns 7, 8 anos atrás e eu decidi fazer o meu Milagre da Manhã. Então, hoje eu acredito que há uns 5 anos eu acordo todos os dias às 4 da manhã, 4h10 é o meu relógio, e estudo até depende, mas estudo todos os dias de manhã. E aí eu queria ficar nos Estados Unidos e eu falei, eu vou procurar alguém. Mas eu não tinha ideia, não tinha nada, porque assim, eu não tinha nada. Você só teve esse chamado. Eu só tive o chamado. Eu fui num congresso, no Biohack Conference, que eu gosto muito de Biohack. E no Biohacking Conference eu vi uma palestra do maior médico do mundo, que na minha opinião que é o Dr. Mercola, e conversei com o Dr. Mercola. E o Dr. Mercola falou na palestra do professor que eu tô. E falou sobre azul de metileno, e falou sobre fotobiomodulação, e eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou falar com ele. Isso foi em julho. Até eu decidir mandar o e-mail e conversar com o professor foi em outubro. E aí em outubro eu mandei um e-mail, conversei com ele, e eu disse, vou fazer uma entrevista contigo. E eu falei, agora tô ralada. Como é que eu vou conversar com tanto inglês? Não tem tanto inglês, porque o professor trabalhou, por exemplo, com o Prêmio Nobel de Medicina de 1976, que foi a descoberta do ACTH. Então, o professor Andrew Shelley, ele foi Prêmio Nobel de Medicina em 76 pela descoberta do ACTH. Então, o professor Gonzalez, que é o que eu trabalho, ele trabalhou com o Dr. Shelley, ele é brilhante. E eu falei, agora não vai dar certo. Mantendo o pensamento positivo, mas ainda sempre com aquela coisa, né, de mas que a gente é brasileiro. Mas você disse que ele é o médico melhor do mundo, na sua opinião. E quem é o melhor do mundo consegue farejar outras coisas melhores, então não é à toa que ele te escolheu. Mas então, tu sabe que eu acredito nisso? E aí, eu fui pra entrevista, a primeira coisa que ele me falou, Liliane, ele disse assim, teu inglês não tá tão bom, né? Aí eu falei, não, professor, o senhor me desculpa. Não tá. Mas o inglês se treina, a vontade genuína não se treina. Aí ele disse assim pra mim, foi exatamente isso. Aí ele disse assim pra mim no final da entrevista, ele disse assim, tu sabe que tu tem muita sorte? Aí eu falei, não. Aí ele, tu tens muita sorte. Só que eu vou te fazer uma pergunta e essa pergunta é que vai definir a tua sorte. Eu falei, tá bem. E ele disse assim, eu tenho um projeto que eu preciso começar agora, com autismo, com fotobiomodulação. Tu sabe alguma coisa de autismo? Aí eu falei, olha, eu sei bastante, professor. E comecei a falar no inglês que eu nunca tinha falado na minha vida.
Eu desenrolei o inglês com tudo. E aí trouxe coisas de alimentação, trouxe coisas de dieta, trouxe coisas... Quando você está num propósito, tudo ajuda. Aí ele olhou pra mim e disse assim, tu tá contratado. A universidade vai entrar em contato contigo amanhã e tu estás contratado e tu vais vir pra cá. E eu falei, tá, professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Onde é que o senhor tá? Que eu não sei, porque eu não sabia. Eu não tinha olhado, eu tinha olhado o currículo dele e tal, mas eu não tinha olhado especificamente onde é que ele andava agora, porque ele já tinha andado com o Shelley em Nova Orleans, ele já tinha andado em College Station, na Texas A&M, então ele já tinha andado em vários lugares, eu não sabia que ele estava em Austin. E aí ele me disse assim, eu tô em Austin. Aí eu falei, em Austin? Aí ele, é? E aí ele disse, bem-vindo a Austin. Aí eu, que bom. E aí eu fui pra lá, Liliane. Pois então, porque eu morava na Louisiana, então, tipo, eram 8 horas de viagem. Aí eu falei, vou visitar Austin e tal. E é uma cidade encantadora, uma cidade maravilhosa. E aí eu fui a visitar, gostei da cidade, me contrataram, tudo certinho e tal. E eu sou funcionária da universidade. E eu falei, e agora? Porque nós somos 16 pessoas e todos são americanos. Sou eu e um menino iraniano, que somos os estrangeiros. Eu falei, como é que eu vou fazer eles me respeitarem, né? Porque é difícil, né? Eles me adoram. O professor me ama. Ele tem uma fraternidade comigo, ele respeita tudo que eu falo. E eu mando os artigos e ele me diz, nossa, de onde é que tu tira isso? De onde é que tu leu isso? Então assim, Dani, eu vou falar uma coisa pra ti que eu acho que serve pra todo mundo e que eu acredito que tu também acredita. A gente tem que ser muito unido com Deus em todos os momentos, não só nos ruins, mas nos bons. A gente tem que ser muito grato pela vida que a gente tem e, principalmente, a gente tem que tentar ser feliz. Não importa como Não e importa onde. como e onde. Porque, assim, muitas vezes é difícil estar longe de casa. Mas é difícil abrir mão do sonho também, né? Exatamente. Qual difícil você quer, né? Então, assim, cada criança que eu atendo lá, eu penso nos meus guris. Cada criança que chega bagunçando, porque eles são muito TDAH, e que bagunça, e que a gente não sabe como é que a gente vai fazer o estudo, e que a gente está tentando descobrir, que a gente está fazendo uma sala, e que a gente quer aplicar agora no abdômen, que a gente quer fazer horrores. Eu digo assim, tem um grande propósito. E quando as mães vêm com os relatos, depois do uso dos 2 meses da fotobiomodulação, que é incrível, que é impressionante, as crianças são outras depois do uso do dispositivo, a gente entende que realmente o propósito está sendo feito. E eu entendo que meu propósito está sendo feito. Não tenha dúvida. Não, é isso. É assim, seja grato, acredite em Deus, acredite em você, que as coisas dão certo, que tudo acontece e que a gente consegue mudar a vida das pessoas. E tendo toda essa autenticidade, não tem como você não ser respeitado em qualquer lugar do mundo. Pois então, eu percebi isso. É sobre você ser você mesma. Eu percebi isso. É sobre cumprir com a verdade. E isso acontece independente da língua. Essa percepção, ela não precisa nem de falar na língua para que se tenha. Isso é claro, isso simplesmente é. E eu quero muito te agradecer, assim, eu fico lisonjeada. A gente entende que é uma profissional que está sendo tão escolhida para propósitos tão nobres e vai estar com a gente aqui nessa pós. Eu não vou perder uma aula sua, eu quero estar, quero pegar tudo que você der como referência, porque nós da Integrativa, nós somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes porque é uma medicina que se transforma a cada dia e a gente tem mais informações e mais recursos. Quero muito te agradecer, assim, dizer que eu estou não só grato pela entrevista, mas pela oportunidade de te conhecer e de ter essa oportunidade de passar essa entrevista e depois a gente também se falar. Nossa, como Deus realmente é grandioso. Ele é. Como não reconhecer tudo isso. Exato. Então, eu acho que as coisas mais importantes que a gente tem que dizer é isso, que tem muitas outras coisas além da própria ciência, né? Que nem eu digo, né? A evidência de ausência não indica ausência de evidência, né? Exatamente. A gente tem que realmente pensar diferente, pensar fora da caixa
e manter outras coisas que são simples, e inclusive a espiritualidade. Isso é uma coisa muito importante. Se a gente quer tratar um paciente, a gente tem que ter espiritualidade e mostrar para o paciente o quanto a espiritualidade influencia e é importante nesse tipo de tratamento. E talvez o pensamento seja a causa maior de todos os problemas. Sem dúvida. Pensamento materializa, não é verdade? Exatamente. Gente, esse foi mais um IntegraCast. Se você ainda não segue, siga, compartilhe esse conteúdo, faça valer a pena, mande sugestões aqui pra gente. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Nossa, eu fico muito feliz com tudo isso, de verdade. E não sei não se não vai ter um próximo, hein? Eu acho que a sua próxima vinda ao Brasil, a gente já tem que fazer um outro aí. Sim, para trazer as novidades. O detalhamento do que a gente vai poder falar dentro da pós e para deixar as pessoas com mais vontade ainda de aprender e de fazer diferente. E é sobre isso, fazer diferente. Bom, fiquem todos com Deus e até a próxima.